Quero convidá-los a abrir o texto das Escrituras, que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, e o versículo de número 7. Enquanto você encontra o texto, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade e magnificar a Deus pela vida do digno pastor Joel Freire, que me concede o privilégio de ocupar este púlpito para trazer a palavra do Senhor. E louvar a Deus pela vida do querido pastor Ismael, que nos recepcionou tão bem aqui, pastor Cláudio, estivemos juntos no treinamento ali na Carolina do Norte, e o meu amigo pastor Saulo Gregório. Pastor Saulo é um homem que Deus levantou para mobilizar a Sename e o projeto missionário da nossa convenção geral. E ele tem feito um trabalho extraordinário e temos o acompanhado, apoiado, e Deus tem feito grandes coisas e mais fará ainda para a glória do seu nome. E é uma alegria muito grande estar com o pastor Jader. O pastor Jader é um amigo de muito tempo, congregou conosco lá na Bahia, e ele está aqui e Deus me deu o privilégio de estar esses dias na sua casa, com a sua esposa, a Ludina, sua filha Luísa, né? A Papilong. Deus abençoe esta família, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz em rever aqui umas ovelhas queridas, né? Esté e Heloísia, né? Eram ovelhas lá da igreja que eu pastorei, vieram para os Estados Unidos e souberam que eu estou aqui, vieram, estão ali lindas, né? Glória a Deus, que alegria. Sua mamãe, o xará ali Edivaldo, que maravilha. Aqueles que acharam o texto sagrado, digam glória a Deus. Antes, porém, glorificar o Senhor pela vida do pastor Celso, estive lá no Acre, um homem de Deus, que maravilha. 2 Samuel 21, 7 diz o texto. 2 Samuel 21, versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento, diga comigo, por causa do juramento, do Senhor que entre eles houvera. Então, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Podeis tomar o vosso assento. Esse texto de 2 Samuel 21, ele tem mexido muito com o meu coração esses dias em que o Senhor me proporcionou estar aqui e eu buscando de Deus uma reflexão, uma palavra para trazer aos irmãos. Esta manhã o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre esse texto. E esse texto do capítulo 21, ele tem várias lições preciosas que servem para a nossa vida. Eu gostaria de destacar uma delas, que é a temática daquilo que eu quero ministrar esta manhã para vocês. Não quebre aliança. Não quebre aliança. Eu posso ver nesse texto 3 personagens relacionados à aliança. O primeiro personagem desse texto, que está oculto, mas a temática, o contexto remete a ele, é um homem chamado Josué. Josué foi o homem que substituiu Moisés na liderança do povo de Israel. Todas as vezes que Deus te envolver em uma missão, cuidado com quem você faz aliança. Todas as vezes que Deus te envolver em um propósito, você precisa fazer aliança. Ninguém consegue fazer nada sozinho nessa vida. Você pode ser inteligente, você pode ser perspicaz, você pode ter muita habilidade, mas você precisa fazer aliança. Isso é um ponto pacífico. O problema é com quem você faz aliança em decorrência do tamanho do projeto que você foi envolvido. E esse foi o problema de Josué. E nós somos limitados. Não se esqueça que enganoso é o coração do homem. Já diz um ditado que quem vê cara
não vê coração. Tem gente que tem uma carinha de anjo, mas não é anjo, é um perturbado. Tem gente que tem uma cara feia, mas é anjo. Então tem gente julgando pela aparência, desprezando pessoas boas, e julgando pela aparência e se aproximando de pessoas maliciosas. E nós não podemos cometer o erro que Josué cometeu. Qual foi o erro que Josué cometeu? Ele não orou para fazer aliança. E quando a gente não ora, a gente faz pelo impulso. Quando a gente não ora, a gente faz pela visão humana. E a visão humana, ela é enganosa. Você está lembrado de Samuel? Samuel era um dos profetas mais tremendos que a Bíblia relata. Mas Samuel ficou empolgado com a aparência de quem ele viu. Se Deus não tivesse puxado a orelha de Samuel, ele tinha ungido o rei errado. Porque quando ele olhou para a cara dos meninos, tinha porte de rei, nariz de rei, cabelo de rei, dente de rei. Tem gente que tem cabelo de profeta, nariz de sacerdote, mas não é. E quase ele colocou o óleo na cabeça errada. Aí o Senhor aparece para ele e diz: Samuel, o chifre está cheio de azeite. Eu vou usar você, mas quem escolhe sou eu. Eu vou usar você, mas a escolha é minha. Eu não me agradei destes. Porque no reino, o que vale não é a ação, é a intenção que move a ação. Tem gente que tem uma ação linda, mas a motivação é errada. Tem gente que tem uma ação que tem aplausos, mas a intenção não é pura. E Deus olhou e disse: eu já tenho alguém com um coração puro. Eu já tenho alguém que eu estou preparando há tempo para chegar aqui. Eu já tenho alguém para essa missão. Olhe para mim, queridos, e guarde esta palavra. Deus te envolveu em um projeto. Deus te chamou para uma missão. E Ele já tem a pessoa certa para ajudar você nesta proposta. E quando Josué assume a liderança, e não era fácil, assumiu a liderança de um homem como Moisés, um homem que falava cara a cara com Deus, um homem que tinha uma habilidade fenomenal para liderar, um homem que passou 40 anos numa faculdade do Senhor no deserto, aprendeu tanto que esqueceu todas as habilidades que ele aprendeu no Egito, um homem que tinha intimidade profunda com Deus. Substituir alguém assim não é fácil. Mas eu descobri uma coisa: no reino ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E Deus gosta de confundir. Às vezes alguém tem uma habilidade muito maior e Deus levanta alguém que tem uma habilidade menor para manifestar a sua graça e o seu poder, e o nome do Senhor é glorificado. Isso acontece com Moisés. Moisés olhou e disse: Senhor, quem prega bem é meu irmão, quem prega bem é Arão. Quem prega bem é ele. E o Senhor diz: eu não estou procurando quem prega bem. Eu não estou procurando quem fala bem. Eu estou procurando disponível para ser usado nas minhas mãos. E esse homem é você, Moisés. Então, imagina um homem que fala cara a cara com Deus. Eu já tive o privilégio de subir o Monte Sinai uma vez na vida. Você só sobe uma vez na vida, né? Você não sobe mais, porque eu nunca vi uma coisa daquela, né? Você começa a subir 10 horas da noite, chega em cima 5 horas da manhã. Quando você pensa que está acabando, tem 2.000 degraus de pedra. Então, é um lugar fenomenal. Moisés estava ali falando face a face com Deus. Moisés tinha uma intimidade com Deus tão grande que Moisés um dia puxou a orelha de Deus. O senhor está aí querendo fazer isso? Eu não concordo, mude de ideia. E Deus disse: ok, Moisés, vou mudar de ideia, eu não vou fazer mais aquilo que eu queria fazer. Isso é muita moral, irmão. Aí teve um irmão que leu esse versículo, ficou empolgado, e aí quando ele foi orar, disse: Senhor, se o senhor não quiser fazer, risque meu nome no livro da vida. Aí ele disse que chegou um anjo assim, tocou no ombro dele, disse: quem disse que seu nome está lá? Glória a Deus. Ele pensou que tinha moral, mas não tinha, né? Porque tem gente que pensa que tem, mas não tem. Mas Moisés tinha intimidade com Deus. Intimidade não é o cargo que dá. Intimidade não é a função que dá. Intimidade não é o tempo que você tem na igreja que dá. Intimidade é vida no altar, é vida com Deus, é vida consagrada. E Moisés tinha isso. E agora Josué, você vê que quando Deus aparece para Josué é só para animar ele. Se esforce, se anime, porque Josué estava dizendo: quem sou eu? E ele agora começa, e Deus começa a fazer o quê? Algo lindo e extraordinário.
Eu me lembro que quando Deus me chamou, eu tinha 9 anos de idade. Eu já sou avô, né, da Sofia, e eu comecei muito cedo. Esse ano eu completo 30 anos que eu dirijo igreja. Né? Eu tive um pastor que ele tinha uma mentalidade além do seu tempo. Ele me deu o privilégio de dirigir igreja com 15 anos de idade. Né? Em um lugar de praia complicado, e não era fácil, mas ele viu Deus na minha vida, e ele me deu a oportunidade, porque ninguém chega a lugar algum sozinho. Se você está aqui ou está me assistindo e está pensando que talento é tudo, você está enganado. Talento no reino não é tudo. Tem gente que tem um talento fenomenal, mas vai ficar no meio do caminho, porque não sabe se submeter, não sabe obedecer, não sabe honrar e não sabe manter a aliança. E Deus disse para mim que ia fazer coisas fenomenais. Deus disse para mim que ia me levar nos 4 cantos da terra. E eu morava em um lugar parecido com esse aqui, que mostrou aqui na imagem o pastor Saulo. Eu nasci num lugar chamado Morro do Curral. Nem água tem para dar aos animais. E a água é exatamente assim. E Deus disse, eu vou te levar às nações da terra. Mas eu não conhecia nem a minha cidade. Mas quando Deus promete, não importa as possibilidades. Ele é Senhor dos senhores e Ele faz e Ele opera. Um ano retrasado eu estive pregando na Espanha e quando eu cheguei uma senhorinha me encontrou e disse, pastor, é uma honra te encontrar. Eu digo, eu nunca vim aqui. Ela diz, mas eu assisto os teus vídeos que chegam aqui e hoje Deus vai te usar aqui presencialmente para falar comigo. E Deus dizendo, quando eu prometo, a minha promessa chega na frente. O meu Deus é um Deus de promessa. Por que Deus não aceita alguém que quebra a aliança? Porque Deus é um Deus de aliança. E Josué agora, pastor Saulo, viu os gibeonitas. Toda pessoa que tem uma vocação vai encontrar um gibeonita no seu caminho. Quem é o gibeonita? É aquele que não concorda com você, é aquele que não está no projeto, mas aquele que tem medo de você e vai se aproximar de você para tirar alguma vantagem. E geralmente o gibeonita faz aquilo que você gosta. O que é que o gibeonita faz? Ele se humilha. Né? Aquela pessoa bajuladora que chega para você. Né? É igual um dia desse eu cheguei num lugar, primeira vez que eu fui no lugar, um irmão olhou para mim, é uma honra inenarrável te encontrar. Eu digo, saia desse corpo, saia desse corpo. Você não me conhece, como é que é uma honra inenarrável? Gente que vai tentar se aproximar de você para ganhar a tua confiança, para ter vantagem. Esse tipo de gente não pode ter aliança. Só que quando Josué viu aquele pessoal, porque o que foi que aconteceu? Deus disse, eu vou entregar a terra na mão de vocês. E que terra era essa? A terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. E Deus entregou. Só que Deus é lindo, né? Deus entrega a terra e quem expulsa os inimigos é você. Quer dizer, Deus não podia expulsar os inimigos? Deus não podia expulsar o gigante? Não, Deus está dizendo o seguinte, eu dou a terra, agora eu lhe dou força para botar para fora quem não é para estar aqui. Porque tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo, né? Tem uns agora na evangelização, pastor Cláudio, que ele chega na evangelização e diz, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. E Jesus diz, não, vai você, preguiçoso, que vai lá, Jesus, irmão. É você que tem que ir. É você que tem que fazer. A obra está na nossa mão e o poder já foi liberado para nós. Agora vão por todo mundo, preguem o evangelho. E esse negócio, até a oração agora é uma coisa impressionante, transferindo responsabilidade. Né? Um dia eu cheguei no lugar e a irmã disse, pastor, eu estou orando aqui para Deus fazer uma revolução aqui nessas favelas. Eu digo, e vocês estão fazendo o quê? Estamos orando. Mas já programou alguma coisa para evangelizar? Eu disse, não, a gente está pedindo a Jesus para ir lá. Vai lá, Jesus. Eu digo, não, está errado. Vai lá você, prepara os jovens, vai pregar o evangelho. E Josué agora estava diante. Olha como a Bíblia é fantástica, né? Para você entender um texto desse, você tem que voltar. Porque senão você não compreende o texto. E texto sem contexto é pretexto para heresia. E quem quer entender um texto só por um versículo vai cometer equívocos. Você tem que voltar. E aí Josué agora, diante dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Um povo próximo. Que a ordem de Deus era, elimina todo mundo. E eles pensaram, bater de frente com Josué, a gente morre. Fugir não tem para onde. A gente vai enganar. Aí eles pegaram uma sandália furada, um vinho acabado, um pão cheio de mofo, e chegaram. Ai, senhor, irmão Josué, eu tenho medo dessa gente.
Mas louvado seja Deus. Não é que chega assim, mas Senhor, eu tenho medo da misericórdia. Fala de todo mundo, diz, pela misericórdia de Deus. O irmão Josué, se ficou incomodado, ficou empolgado. E olhe para mim, irmão, nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem que foi treinado por Moisés. Nós estamos falando de um homem que foi discipulado por um dos homens mais fantásticos que já passou nessa terra. Nós não estamos falando de um novo convertido, nós não estamos falando de um neófito, nós não estamos falando de quem está chegando agora. Mas quando o gibeonita chegou, e de onde vocês são? De uma terra distante, meu senhor. Vem aí, menino, né? Como se fosse assim na Bahia. Vem cá, meu filho, vem cá. Mostra a sandália. Aí o menino mostrou a sandália. Quando a gente saiu, estava nova. Josué olhou e disse, meu Deus, como viajaram. Viajaram muito, meu Deus, coitado do bichinho. Não, o senhor não viu nada. Vem cá, meu filho, pega o pão. Aí quando o menino pegou um pão, saiu do forno. Quando a gente saiu de casa, o pão estava no forno, quentinho, olha como é que está. José disse, meu Deus. E o vinho? O vinho ainda é pior ainda, pega o vinho. E o senhor olhou e disse, misericórdia, vocês viajaram muito. Vocês é distante? É muito distante, senhor. Aí o texto diz assim, ó. E Josué reuniu os anciãos e não consultou ao Senhor. Ah, você quer casar sem orar? Então depois você vai ter que carregar a sua cruz. Porque tem gente que é assim, olha assim, diz, papai do céu mandou dizer que é esse daqui. Aí depois, meu Deus, o que está acontecendo? Ainda tem uns que casam errado, depois vêm para a igreja para Jesus matar quem ele casou. Não, não vai não. Não vai, você vai ter que carregar a sua cruz. Um dia uma irmã disse, pastor, eu casei com um cara muito mole. Eu digo, ele já era mole assim? Era. Eu digo, 291 da harpa. Levarei eu também. E no seu caso ainda tem um acréscimo, uma cruz molenga. Até por uma... Não vai poder. Ah, mas eu fiz uma aliança e eu descobri que agora não dá. Ah, você tinha que orar antes. Fez sociedade com alguém, orou antes? Ah, não orei. Vai ter que agora assumir as consequências. Botou alguém dentro da tua casa, não olhou quem era, agora vai ter que assumir as consequências. Porque aqui está o detalhe, olhe para mim, é na hora do aperto que a gente mostra se tem caráter ou não. É a mesma coisa de liderança. Liderar quando tudo está bem, todo mundo é líder. Eu quero ver liderar é na crise. Liderar no aperto. Josué olhou e disse, no nosso contexto, Josué fez uma reunião ministerial e disse, pessoal, olha o povo. Aí os obreiros disseram, é gente boa, vamos fazer uma aliança. Aí fizeram uma aliança. 3 dias depois, descobriram que foram enganados. E agora? É aqui que está o segredo. Fez aliança, descobriu que foi enganado, a aliança não pode ser quebrada. É aqui que a gente encontra nesse texto um homem que quebrou a aliança e provocou o céu. Alianças feitas na terra, sendo quebradas, promove o céu reagir. Ah, mas a gente fez uma aliança aqui na terra. Mas o céu chancela a aliança da terra. E essas alianças têm que ser preservadas. Aí sabe o que é que o texto diz? E ele não pôde quebrar a aliança. Vem cá, gibeonita. Vocês não disseram, gibeonita, que era longe? Disse. E por que você... A gente está com medo de morrer. A gente ouviu aí que o senhor é muito brabo, o senhor é poderoso, o senhor é do Hamas. O senhor é perigoso. O senhor está tomando conta de tudo. Aí o texto diz assim, ó, a aliança não se quebra. A aliança se coloca algumas restrições. Ó, então a gente deu a palavra. Se deu a palavra está dita, porque a Bíblia diz que a palavra do crente é o quê, irmãos? Se passar disso, é procedência maligna. Então eles disseram, pastor Celso, quebrar a aliança a gente não pode. Agora, quem mente e engana, não pode fazer o que quer. Nós vamos fazer aqui um adendo, uma cláusula. Obrigado, meu irmão. Uma cláusula. Nós vamos colocar uma cláusula aqui. Mas a aliança está preservada. A partir de hoje, gibeonita vai ser rachador de lenha e carregador de água. Aí é outra mensagem.
Toda igreja tem os rachador de lenha e carregador de água. E rachador de lenha e carregador de água não pode exercer liderança. Todo carregador de água e rachador de lenha que você bota em liderança, ele vai criar um problema para você lá na frente. Por isso que tem lugares que está uma guerra terrível, porque botou quem não era para colocar, para liderar. Tem gente que é uma bênção no cantinho dele. Deu poder, disse, meu Deus, Saddam ressuscitou. Eu tinha uma irmã na igreja que era uma benção. Ela, mas senhor, meu pastor, tudo bem, tudo bem. Eu pensei, essa irmã é tão amorosa, eu vou botar ela para liderar a terceira idade. Aí botei ela para liderar a terceira idade. Aí passou uns 2 meses, umas velhinhas olhou para mim e disse, pastor, dá um pulinho no ensaio. Nós estamos sofrendo. Mas não diga nada não, vá lá de surpresa. Aí eu cheguei, tá a irmãzinha parecendo uma generala, né? Na frente. Abre a boca, e as velhinhas. Tem gente que não pode ter poder. Tem gente, olhe para mim, irmãos, quebrar aliança não quebra, mas deixar fazer o que quer não pode. E esse texto aqui mostra o quê? Uma aliança feita não pode ser quebrada, mesmo depois que você descobre que com quem você fez a aliança não tem o mesmo nível que você. Aí agora você estabelece algumas regras. Vamos lá? Aliança feita não pode ser quebrada. E aí eu coloco a primeira coisa aqui para a gente pensar. As alianças são feitas de forma voluntária, mas depois de feitas são inquebráveis. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Olha esse texto. Olha a profundidade desse texto. Então, Josué manteve a aliança. Qual foi a aliança? Gibeonitas serão tolerados, agregados. Só não vai exercer sacerdócio, liderança, mas está no meio do povo. Pronto. Aí, Deus exalta um homem chamado Saul. Como é o nome do homem? Saul. Quando Saul assume o trono, o que é que Saul faz? Não suporto essa gente. E vou eliminar eles. Só que aí tem um detalhe. Ninguém elimina quem já tem uma aliança. Se Deus te perdoou, alguém pode não concordar com você, mas vai ter que te aceitar. Nem sempre a gente concorda, mas a gente precisa aceitar quem Deus aceitou. Na obra de Deus, você pode dizer assim, mas eu não concordo. O que é que aquele irmão está fazendo ali? Mas aquele irmão é isso e aquilo. Foi Deus que colocou? Fecha o olho para não ver o irmão e adora. Aleluia. Porque se abrir o olho de Satanás, aleluia. Eu costumo dizer que tem crente que ele fica crente até a metade do culto e muçulmano do culto da metade em diante. Como assim, pastor? Quando ele não concorda com alguém que está pregando e cantando, em vez de adorar, ele fica, Alá, Alá, Alá. Estava caído um dia desse, Alá, Alá não. É Jesus que perdoou, Jesus que encheu, Jesus que salvou, Jesus que levantou. Deu uma nova chance. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã com temor e tremor, e sei que essa igreja é uma igreja bem ensinada, e esse altar não é qualquer altar. Então eu estou trazendo uma mensagem revelada do céu para você, esta manhã aqui neste lugar. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você aceita quem Deus aceitou? Você perdoa quem Deus perdoou? Você esquece do que Deus já esqueceu? Senhores pastores, senhores obreiros, missionários que me ouvem aqui e que está na internet, quantas pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, prega perdão, mas não perdoa, prega restauração, mas não se alegra com a restauração do outro.
Você sabe o que Deus está dizendo? Não importa como você chegou. Se teve arrependimento e eu te perdoei, vão ter que aceitar que eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Essa mensagem ela tem várias questões a se pensar e eu, pelo tempo, só posso pontuar. Preste atenção nisso aqui. Saul olhou e disse, vou eliminar os gibeonitas. E ele conseguiu fazer um estrago. O estrago foi tão grande que Deus levantou do céu e disse, fecha o céu para não chover. Meu Deus! Eu tenho uma mensagem sobre esse texto para festa de círculo de oração, né? Uma resposta surpreendente. Porque se aqui Deus estivesse dizendo para Davi, eu fechei o céu porque mexeram com uma santa mulher. A gente até entende. Eu fechei o céu porque mexeram com o ungido do Senhor. A gente até entende. Aí Deus olha e diz, eu fechei o céu porque mexeram com os gibeonitas. Mas os gibeonitas, Senhor? Exatamente. Mas o que é que o Senhor viu neles? Eu tive misericórdia deles. E deixa eu dizer uma coisa, quem está com glória entalado na garganta, dê. Sabe o que aqui eu quero lhe dizer nesta manhã? Se Deus teve misericórdia, quem sou eu para não ter? Quem sou eu? Aleluias. Ouça-me com atenção. Saul fez o estrago e morreu. Quem assume o trono? Davi. Diga comigo, Davi. Bem forte, Davi. O homem segundo o coração de Deus. Não sei, assim, eu estou achando assim, devagar, né, pastor? Eu não sei se é os homens ou as mulheres que estão desanimadas. As mulheres. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Os homens. Davi. Senti inveja nas irmãs. Um homem. Segundo o coração de Deus. Mas mulher é o seguinte, se pedir para falar de novo, elas saem rouca, mas ganha. E eu não quero problema com a mulher. As irmãs de novo. Davi. Me diga que ela não venceu. Quero fazer uma pergunta, senhores e senhoras. Como é que um homem, segundo o coração de Deus, assume um trono e o céu se fecha exatamente quando ele senta no trono? Como tem pessoas que pensam que porque tem uma chamada, tudo vai fluir. Isso aqui vale para quem tem chamada missionária. Às vezes Deus vai mandar você para um lugar, você vai estar no lugar que Deus quer, no tempo de Deus, e Deus faz o quê? Fecha as portas. E você fica, Senhor, foi o Senhor que mandou? Foi, sim, Senhor. E o que é que o Senhor está fazendo? Eu estou trabalhando. Deus não é engraçado? Um dia eu estava pregando em um lugar, uma irmã disse, pastor, o Senhor é engraçado. Eu digo, não, engraçado é Deus. Deus é engraçado. Deus é extremamente bem-humorado. Deus não é ranzinza. Quando você vê o irmão, pode ser, ele está com algum problema. Porque quanto mais santo, mais feliz você fica. Santidade não faz você ficar feio. Santidade embeleza seu rosto. Porque você fica bem com Deus você é feliz. Sim ou não? Tem irmão que é tão zangado que você tem que ter que dar para dar parte do Senhor. Ele, parte do Senhor, irmão. Ele fala, o que foi? Eu disse, não, irmão, calma. Hã? Agora, olha que coisa interessante. Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Vá no Egito tirar o meu povo. Senhor, eu não... Moisés, é você. Ele vai. Deus vai na frente e diz a Faraó, não libera não. Assim, cutuca seu irmão e diga, tem como entender Deus, irmão? Deus não se entende, Deus se aceita. Deus não se entende, Deus se adora. Porque mesmo quando eu não entendo, Ele está certo, Ele é Senhor, Ele sabe o que está fazendo. O céu se fechou com um homem na direção de Deus, fazendo o que Deus queria.
Agora, diferente de Josué, diferente de Saul, o que foi que Davi fez? Foi orar. Eu fico aqui imaginando Davi numa vigíliazinha. Senhor, Senhor, o que é que está acontecendo? Deus, eu não estou aqui, meu filho. Mas, Senhor, está tudo fechado, 3 anos que não desce água. Irmão, quem já esteve em Israel aqui, a primeira vez que eu fui em Israel, eu fiquei assim, maravilhado. Um lugar deserto que não tem possibilidade de ter nada, de plantar e dar. E eles têm uma inteligência fenomenal. Você sabe que o percentual de prêmio Nobel da Paz é judeu. Né? O judeu é muito inteligente. Eles desenvolveram lá irrigação e você vê no meio do nada uma plantação maravilhosa. E você fica olhando. Imagina uma terra dessa sem chover 3 anos, já é seco. Não vai dar nada. Então Davi chega e diz, Senhor, foi o Senhor que fechou. E só o Senhor abre. Aí Deus diz, eu fechei. Por causa da injustiça. Injustiça na terra provoca o justo juiz do céu agir. E pensa que eu estou com medo do Brasil? Vou mudar de assunto. Então o que é que a gente precisa, irmão? É porque eu não posso entrar nesse assunto. Né? Mas o que é que acontece? Quando nós não atentamos para as alianças feitas, isso pode provocar o Deus de aliança intervir. E Deus interviu. Fechou tudo, não choveu. Agora aqui tem uma lição preciosa, pastor Jader. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era humilde o suficiente para ir até o gibeonita e se acertar com ele. Porque tem gente que ora e Deus diz o que ele tem que fazer, mas ele morre e não faz. E lá, pedir perdão para aquele gibeonitazinho. E Deus diz, o problema é seu, vai ficar sem água. Agora Davi, olha que coisa linda, Davi chega para o gibeonita e diz, Senhor gibeonita, se fosse aqui entre nós, um cristão, né? Pai do Senhor, irmão gibeonita, tudo bem, tudo bem. É que eu orei e Deus disse que foi por causa de vocês aí que fechou o céu. Aí o gibeonita olhou e disse, nós não queremos nada, não queremos briga, não queremos morte, nós não queremos confusão, nós só queremos nos vingar. É mesmo? É. Aqui é outro detalhe, teologicamente, para se entrar nisso aqui. Não é hoje. Olha o que o texto diz. Me dê 7 homens. Quantos? Da descendência de quem fez a injustiça. Descendência de injusto também paga. Por isso que eu, como pai, tenho que ter cuidado com as minhas atitudes. Você, como mãe, tem que ter cuidado com as suas atitudes. E cuidado com as atitudes na hora que estiver sob pressão. Porque você pode fazer coisas que não dê para voltar atrás. Agora, olha que coisa linda. Me dê 7 homens. Saul fez uma aliança sem orar. Aliás, Josué fez uma aliança sem orar. Manteve a aliança e estabeleceu regras. Saul quebrou a aliança, provocou Deus. Davi, no maior aperto do mundo, podia dizer, eu numa situação dessa não vou pensar em ninguém, meu irmão. Eu quero livrar, é meu problema. Ele olhou para o gibeonita e disse, está fechado. Os 7 homens da descendência de Saul eu trarei. Mas tem um que eu não trago. Eu quero que o céu se abra, mas eu não quebro a aliança que eu fiz lá atrás. Eu trarei. O senhor vai trazer? Vou, 7. Mas tem um, chamado Mefibosete. Esse aí não morre. Esse aí ninguém toca. Esse aí ninguém faz mal. Esse aí é intocável. E aí o texto fecha, porque eu me lembrei da aliança, do juramento que eu fiz com o pai dele. Meu irmão você sabe por que tem gente que o céu está fechado? Porque depois que cresceu, esqueceu da aliança que fez lá atrás. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Sabe quando foi que Davi fez a aliança? Quando não era, entre aspas, ninguém.
Sabe quando foi que Davi fez aliança? Quando estava fugindo para não morrer. Mas Jonatas olhou para ele e diz: a briga de papai e você é ilegítima. E mesmo eu sendo filho dele, eu sei que Deus está com você. Então nós vamos fazer um pacto aqui. Está aqui. E eles fizeram, está lá em 2 Samuel 20. Você vai encontrar 1 Samuel 20, você vai encontrar todo o detalhe. Feito uma aliança. Quando Deus te colocar, seja generoso. Seja misericordioso com minha casa. Sabe o que Jonas estava dizendo? O direito é meu, mas a escolha de Deus é você. O filho do rei sou eu, mas quem vai ser o futuro rei é você. Saul chamou ele, tentou puxar a orelha dele, tentou matar ele, e ele diz: mas eu sei o que eu estou fazendo. Davi agora já era um homem consolidado. Você sabe que tem gente que depois que cresceu, ficou diferente. Esqueceu das promessas que fez. Você casou, era pobrezinho, não foi? Agora está rico, vai ter que ficar com a velhinha. Não, pastor, porque agora eu estou com um carro novo. E a velhinha do lado, dando glória, com as perninhas cruzadas. Não invente de quebrar a aliança que Deus lhe quebra. Porque tem gente que depois que melhora de vida, sai quebrando a aliança. E Deus vai quebrando ele. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu me lembro que eu não era nada. Estava no deserto. E um homem chamado Jonatas me deu a mão. Eu me lembro. É tanto que quando ele parou e disse: tem alguém da família de Jonatas que eu possa ajudar? Ziba diz: tem um, meu senhor, mas não se preocupe com ele. É aleijado dos 2 pés, mora na casa de Maquim, em Lodebar. Você sabe que essas 3 informações são preciosas. E todas as 3 estão falando de tragédia. Aleijado, não anda. Casa de Maquim, um cara que não é nada. Lodebar, o fim do mundo. Davi olhou e disse: manda chamar. Quando Mefibosete chega, ele chega: meu senhor, eu sou um cachorro. O que é que o senhor mandou chamar um cachorro? Não temas. Levanta a cabeça. Tem uma aliança que você vai se beneficiar. E senhor? Seu pai, enquanto estava vivo, você nem sabia, a gente fez uma aliança. E eu hoje me lembrei. E você vai sentar na mesa comigo. E você vai comer comigo. Tem aliança. Aliança. Você vai sentar comigo. Você não vai morrer assim. Aí o texto diz aqui, e eu começo a concluir a mensagem. Atente com o coração. Abra o coração para receber o que Deus está falando com você, comigo, esta manhã. A palavra é de 2 gumes, ela fala para quem ouve e para quem fala. A palavra não é do pregador. Escute isso aqui. Eu entrego. Ele vai na casa de Rispa. Aqui entra na história uma mulher pouco falada na Bíblia. Tem uma mensagem linda sobre ela, né? O equilíbrio de Rispa. Rispa, se senhor rei, me dê seus 2 filhos. Para que, rei? Para ser enforcado. Para aplacar a fúria e a água que não desce. É mesmo, ele entregou. Merabe. Quem era Rispa? Rispa, concubina de Saul. 2 filhos. Merabe, filha de Saul. Ela tinha 5. Quem entra para a história não é quem tinha 5, é quem tinha 2. Porque tem gente que diante da crise se entrega. E tem gente que diante da crise resiste. É o detalhe de Rispa. O que é que ela faz? Ela vai para a montanha e provoca o rei mudar de ideia. Não do enforcamento, mas da honra. Que quem morria enforcado não tinha. Mas ali, Davi olhou e disse: senhores gibeonitas, se vocês estão de olho no Mefiba que eu trouxe de Lodebar, como a gente diz na Bahia, tire o cavalinho da chuva. Porque em Mefiba na intimidade, que é Mefibosete, em Mefiba ninguém toca. Pegue na mão do seu irmãozinho com toda a autoridade e diga: tem gente de olho em você, mas tem uma aliança que te envolve. E quem tem aliança, ninguém toca. Quem tem aliança, ninguém toca.
Aleluias, 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 aleluias. A mensagem é longa, tem vários tópicos, mas tudo que eu falei engloba tudo que Deus queria que eu falasse esta manhã. Eu queria pedir duas coisas de vocês. Primeira coisa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e me ouça com atenção. Quem você precisa lembrar sobre aliança? Com quem você fez aliança? Como estão estas alianças? Lembre. Pastor, eu fiz uma aliança, mas só Deus sabe o que eu passei. Deus está dizendo, aguenta firme. Eu defendo quem preserva a aliança. Aguenta firme. Eu sou um Deus de aliança. Talvez você está aqui esta manhã me ouvindo, me assistindo, e o inimigo tem dito, quebra essa aliança, rapaz. Rompa com isso, não aguente isso. E Deus está dizendo, não. Preserve a aliança. Eu vou mostrar a você que vai valer a pena. Pensou, refletiu. Me ouça com a sua alma. Se dependesse de pessoas, nós não estaríamos aqui. Mas aí Deus, que vela pela sua palavra, lembra que tem uma promessa ao seu respeito. E o que é que ele fez? Te protegeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que Deus está dizendo? Era para você ter ido, mas eu não deixei, por causa da aliança. Eu preservei você vivo, porque há um propósito com você neste tempo. Com a liberdade que o pastor me deu, por favor, coloque-se de pé. Segundo pedido, levante a sua mão direita para o céu. Com os olhos fechados, diga comigo, eu sirvo um Deus. Bem forte, eu sirvo um Deus de aliança. E ainda que os homens quebrem, ele jamais quebrará a aliança. Eu estou protegido. Agora bata no peito assim, diga, não é mérito, é aliança, é promessa. É promessa. É promessa. Aleluia. Por favor, por favor, por favor, por favor, pegue sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia no texto que a gente leu. Tem algo que Deus quer revelar a você no final. 2 Samuel 21, 7. E marque esse texto na sua Bíblia. Abriu. Porém, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Agora repita essa palavra, diga por causa do juramento. Olhe para alguém e diga, não é mérito seu, querido. É a graça. É a graça.
mas eu sobrevivi à pandemia porque eu me cuidei. Engano seu. Teve gente que se cuidou e foi. É porque Deus ainda tem um propósito com você. É por causa. Sabe o que o rei estava dizendo? Mefibosete, não é mérito, é a aliança que foi feita. Encerro esta palavra agradecido porque a graça de Deus fluiu sobre mim para eu entregar o recado de Deus. Tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração eu não levarei para o Brasil. Eu estou deixando aqui como palavra de Deus para você. Mas agora eu quero convidar aqui no altar, você que diz, pastor, não está fácil. Não está fácil. Mas eu vou até o fim com a aliança. Eu não posso falhar, eu não posso quebrar. Você sente que você precisa vir aqui ao altar para receber esta oração? Vem agora. Vem agora. Mas venha rápido. E venha com quebrantamento. Deus sabe por que você veio aqui esta manhã e por que esta palavra foi dita.